História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 1 de julho de 1180, é assassinada pelo marido, Dona Estefânia Alonso, em Feliz, Infanta de Leão e Castela, Senhora do Infantado de Leão, minha 26ª e 29ª avó, sobrinha neta de Dona Teresa de Leão e do Conde Dom Henrique, pais de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal e 10ª avó de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Dona Estefânia Alonso, em Feliz, Infanta de Leão e Castela, Senhora do Infantado de Leão, nasceu em 1148 e foi assassinada pelo marido a 1 de julho de 1180. Era filha de Afonso VII, o Imperador, rei de Leão e Castela e de Dona Urraca Fernandes de Castro, neta paterna de Dom Raimundo, conde da Borgonha e de Dona Urraca, rainha de Castela, e neta materna de Dom Fernando Garcia de Ita, conde de Ita e de Dona Estefânia de Urgel. Dona Estefânia Alonso, também conhecida como Stephanie, em Feliz, Estefania la Desdichada, era filha legítima de Afonso VII de Leão e Castela e Dona Urraca Fernandes de Castro, viúva do conde Rodrigo Martínez. Foi assassinada pelo marido Dom Fernando Rodrigues de Castro, o que lhe valeu a alcunha de Infeliz. Nascimento. A data de nascimento de Dona Estefânia Alonso deve ter ocorrido em 1148, ano em que Afonso VII confere privilégios em favor de Dona Urraca Fernandes de Castro e sua filha. Do lado paterno era neta do Dom Raimundo, conde da Borgonha e da rainha Dona Urraca de Leão, enquanto do lado materno eram seus avós, Dom Fernando Garcia de Ita, conde e senhor de Ita e Uceda, e Dona Estefânia de Urgel, filha do Armengol V, conde de Urgel e da condessa Maria Pérez, senhora de Valladolid. Era meia-irmã dos reis Sancho III de Castela e Fernando II de Leão, bem como da rainha consorte de Pamplona Urraca, la Asturiana, que se casou com o rei Garcia Ramírez de Pamplona. A sua mãe casou primeiro com o conde Rodrigo Martínez, que morreu em 1138 enquanto participava do cerco de Coria. Depois teve de Afonso VII, Dona Estefânia Alonso. E em 1157 o pai de Dona Estefânia Alonso, o rei Afonso VII, morreu quando voltava de uma batalha, sendo sucedido no trono de Castela por seu filho Sancho III, e no de Leão por seu filho Fernando II. O casamento. A data exata em que Dona Estefânia Alonso casou com seu primo irmão, Dom Fernando Ruiz de Castro, meu 26º e 29º avô, é desconhecida. Dom Fernando Ruiz de Castro, seu marido, era filho de Dom Rodrigo Fernandes de Castro, o Calvo, e de Dona Eulália Álvares. Tudo indica que o acordo de casamento deve ter sido influenciado pela mãe da noiva, que também era tia de Dom Fernando Ruiz de Castro. Dona Estefânia Alonso casou com Dom Fernando Ruiz de Castro, chefe da Casa de Castro, governador de Coelas, Duenas, Valladolid, Toro e Asturias em momentos diferentes. Ele tinha-se divorciado da sua primeira esposa, Constanza Osório, filha do conde Osório Martínez, este último morto na Batalha de Lobregão. Embora o seu esposo fosse natural de Castela, daí ser apelidado de o Castelhano, no reino de Castela foi apelidado de o Leão, deixou o reino de Castela com os seus irmãos e alcançou o posto de prefeito do meio-irmão de Dona Estefânia, Fernando II rei de Leão, que lhe concedeu a mão de sua irmã. Em 1170, Fernando II de Leão concedeu-lhe a posse do Infantado de Leão. Morte. A 1 de julho de 1180, Dona Estefânia Alonso foi assassinada pelo marido Dom Fernando Ruiz de Castro, que, segundo algumas fontes, enquanto que outras não deixaram registro do acontecimento, presume-se que a sua esposa lhe tenha sido infiel e fora assassinada. Quando Dom Fernando Ruiz de Castro soube que estava a ser traído, entrou nos aposentos de sua esposa e esfaqueou-a até à morte. Mas quando Dom Fernando Ruiz de Castro reconheceu que se tratava de um equívoco, pediu perdão ao cunhado, o rei Fernando II. O rei não puniu o cunhado pelo assassinato. Dona Estefânia Alonso foi sepultada na Basílica de São Isidoro de Leão, deixando 2 filhos pequenos. De acordo com a tradição, o drama aconteceu no Castelo de Trujillo, residência de Dona Estefânia Alonso e de Dom Fernando Ruiz de Castro. Na noite de 1 de julho de 1180, uma das criadas vestiu a roupa de Dona Estefânia para sair com o amante. Mas Dom Fernando Ruiz de Castro levantou-se da cama e viu os amantes em ação. Acreditando que Dona Estefânia o estava traindo com outro, esfaqueou o homem até à morte, perseguiu então a mulher, que correu para se refugiar no quarto de Dona Estefânia. Quando Dom Fernando entrou no quarto, encontrou Dona Estefânia dormindo nua, esfaqueando infeliz até à morte. Então, vários criados acudiram e Dom Fernando percebeu que Dona Estefânia não poderia ter tido tempo de tirar o vestido. Ao revistarem o quarto, encontraram a empregada escondida debaixo da cama, com o vestido de Dona Estefânia. Dom Fernando percebeu que se tratara de um equívoco e quem tinha visto, fora a criada e que a sua esposa estava inocente. Destruído, Dom Fernando pôs uma corda no pescoço e foi ter com o rei Fernando II com o punhal com que matara a sua esposa, disposto a aceitar o castigo que lhe impunha. O rei Fernando II recusou-se puni-lo. Além disso, o rei decidiu homenagear Dona Estefânia com o privilégio de tê-la sepultado no Panteão Real, junto com a sua avó, Dona Urraca, rainha de Castela. Na sua lápide foi escrito o seguinte epitáfio: Hr Infantissa Domina Stefania, Filia Imperatoriza de Fonsi, Conjugs Ferdinandi Roderici Potentissimi Bernice,
Mater Petri Ferdinandi Castellani, que o AE Hobbit era Mexvi. KAL. Julie. Aqui jaz a infanta Estefânia, filha do imperador Afonso, esposa do poderoso barão Fernando Rodrigues. Inspirado nesta história, em 1604, Lope de Vega escreveu a peça La Desdichada Estefania. Não há nenhum vestígio dessa história em Trujillo, apesar de ser o cenário mais provável para ela. É por isso que Dona Estefânia Alonso entrou para a história com o apelido de Infeliz. Descendência. Do casamento entre Dona Estefânia Alonso e Dom Fernando Ruiz de Castro, meu 26º e 29º avô, nasceram Dom Pedro Fernandes de Castro, meu 25º e 28º avô, o castelhano, casou com Dona Maria Sanches de Leão, depois casou com Dona Ximena Gomes de Manzanedo. Dona Teresa Fernandes de Castro, casou com Dom Ossorio Martínez, segundo senhor de Villa Lobos.